Olá meus amigos, meu boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. Sou Albertino, professor de Geografia. Espero poder contribuir com a tua aprendizagem e a partir de agora, eu e você, nós juntos, vamos aí desbravar, podemos usar essa expressão, um tema aí bastante comentado, trabalhado nas nossas aulas de Geografia, que é região Nordeste. Eu estou gravando uma série de vídeos onde estou colocando aí essas regiões. Você sabe que o Brasil está dividido, o território brasileiro, melhor, está dividido em 5 regiões, né? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nessa aula vamos discutir um pouco os principais pontos dessa imensa região chamada região Nordeste. Seja bem-vindo ao nosso canal Geografia para Todos. E em especial esse vídeo eu estou gravando a pedido da minha turma aí de 7º ano. Vou falar em nome de dois aqui, os dois eu me refiro a todos os demais da sala, ao amigo José Bruno e Vitor, e em nome dos dois, repito, para toda a sala. Eles dois estão colocando aqui como referência de toda a sala. Então, eles me pediram hoje para gravar esse vídeo falando sobre região Nordeste, sobre a região Nordeste. Apesar de eu estar trabalhando agora, lecionando História, a minha área de Geografia, mas estou tentando contribuir com a aprendizagem deles a partir dessas aulas. Então, que você também, que está me assistindo, possa divulgar esse canal, esse material, se porventura lhe servir. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos ao tema. Pessoal, região Nordeste. Eu coloquei aqui eu vou falar para vocês fazer um pequeno esboço dessa região, para a gente começar a dar continuidade aos demais subtemas que vão ser discutidos durante essa aula. Olha só, uma região composta aí por 9 estados é a região brasileira que tem o maior número de estados. Uma área territorial, para você ter uma ideia, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, aparecendo aí como a 3ª maior região do país. Vamos ver também nessa região, nessa área territorial, que esta corresponde a 18% da área do território brasileiro. Nesse mesmo campo, nós vamos ver também aí, nesse pequeno esboço, para a gente começar a nossa aula de maneira mais concreta. Uma população com mais de 56 milhões de habitantes. Vá anotando aí. Ou depois dê uma passadinha lá no meu blog e confira o slide. No canal você vai ver que existe lá um link ao lado, onde você clica nele e vai direto para o meu blog. E lá tem os slides. Ou acessando batistaprofessor.blogspot.com.br, você vai buscar esse material lá no blog. Mas enfim, uma população com mais de 56 milhões de habitantes, melhor. Uma densidade demográfica aí com mais de 36,3 ou 36, já aproxima 36,39, nós podemos arredondar 36,4 habitantes por quilômetro quadrado. Agora veja bem, essa densidade demográfica não está distribuída igualmente em todas as áreas. Se você pegar, por exemplo, no estado da Bahia, tem uma parte da Bahia que a sua densidade demográfica, algumas cidadezinhas, alguns vilarejos ou área dessa região do estado da Bahia, que chega a ter 2 habitantes por quilômetro quadrado. Você vai aí para Fortaleza, vai ter uma densidade demográfica acima de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vai ter essa variação. Quando pega essa densidade demográfica no geral, que faz uma estimativa em todo o território, em toda a área territorial. Aí você me pergunta assim, mas como eu descobri a densidade demográfica de uma região? Olha só, a densidade demográfica de uma região, você pode... Eu tomar um gole d'água aqui para seguir a nossa aula. A densidade demográfica você faz o seguinte, pegue o número da população e divida pela área territorial, aí você vai descobrir a densidade demográfica da sua cidade, do seu estado, município, enfim. Muito fácil de ser resolvido. Essa população ainda, sobre a população, ela corresponde a 28% da população brasileira, sendo apresentando em 2º lugar em número de habitantes. Entre as 5 regiões, a região Nordeste apresenta em 2º lugar aí
em número de habitantes. Um crescimento demográfico de 13% ao ano. Então, gente, é uma área considerável em todos os seus aspectos. Mas vejam só, eu selecionei alguns tópicos aqui para a gente traçar fazer uma pequena discussão sobre cada um deles e que possa te ajudar, que é esse o meu maior interesse. Olha só, os aspectos naturais da região Nordeste. Como eu te falei, uma vasta região e que nessa imensa região o que vai acontecer? Vai ter uma diferenciação entre clima, vegetação, índice pluviométrico, devido à sua extensão, por ser muito grande. Esse é o termo. Olha só, predominante aí, o seu clima. Os climas que predominam, 4 climas, que são clima equatorial, clima tropical típico, tropical úmido e clima semiárido. Esses climas, por exemplo, o equatorial, você vai ver que fica na transição aí do meio norte, já na divisa com a floresta amazônica, né? Porque parte da região nordeste, por exemplo, o Maranhão, tem uma pequena parte, uma parte do Maranhão que já fica situado no norte do país. O clima tropical típico é uma faixa de transição também, pega os estados do Maranhão, parte do Maranhão, Piauí, Bahia, vários estados nordestinos vai ter uma pequena faixa desse clima aí tropical típico. O clima tropical úmido, que é aquele que fica nas bordas, né, do litorânea. Esse é o clima onde vai ter um índice de pluviométrico aí, chega até 2.600 milímetros anuais, e quando esse índice pluviométrico pode variar entre 600 até 2.600, depende da área onde vai ser distribuída e o seu clima. E também o clima semiárido, que corresponde à maior parte do território nordestino, é o clima semiárido, que é quente e seco, né? Essa nomenclatura, semiárido quer dizer quente e seco. Olha só, pessoal, dando continuidade aí, né, à nossa aula, alguns pontos eu coloquei também sobre a hidrografia da região Nordeste. Olha só, uma palavra meio complicada, mas deu para você entender, né? Veja só, quanto à sua hidrografia, vou citar o nome de um rio aí que você vai ver que ele é muito conhecido. Apesar de não ser totalmente nordestino, nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, já sabe do que eu estou falando, né? Que rio estou falando? Rio São Francisco. Rio que já teve vários nomes, Rio das Carrancas, Velho Chico, Rio da Integração, o Nilo nordestino ou Nilo brasileiro, mas vamos chamar Nilo nordestino, né, que ele abrange aí a maior parte do sertão do Nordeste brasileiro. Olha só, devido à escassez das chuvas, a falta de água, acontece aí no Nordeste, e principalmente no Alto Sertão ou no Sertão, aí um baixo índice de chuvas, né? A questão da escassez das águas, onde milhares de nordestinos sofrem com esse processo. Existem nessa bacia, nesse percurso aí, nesse trajeto, os chamados rios perenes e os rios intermitentes. Rio perene, podemos citar aí, não esqueça, Rio São Francisco é um rio perene porque ele passa todo o ano com água em seu curso, ele não seca. Rio perene. E também existe o chamado rio perenizados ou intermitentes, que são aqueles que ao longo das estiagens eles secam. E aí você vai ver que começa a acontecer as dificuldades por falta de água, onde os moradores começam a cavar poço, os programas sociais aí se aproximam muitas vezes para tirar proveito. Por um lado, contribuindo, né, porque está faltando água por essa linha, andando por esse caminho. Mas por outro lado, tira proveito da população porque investe em cisternas, em poços, enfim, para tentar minimizar a seca. Tomara que isso possa ser validado. Outro tópico também bastante importante é sobre as sub-regiões. O Nordeste ele está dividido aí em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Meio Norte é aquela parte que vai ficar na divisa aí com a floresta amazônica, né? A parte norte do território nordestino. Parte do Maranhão, né, gente? Como eu te falei lá no início, pega essa parte meio norte. Vamos pegar também o Agreste e o Sertão
e a zona da mata. A zona da mata é aquela faixa aquela transição próxima às áreas litorâneas. Mas um pouquinho de cada um. Meio norte, olha só o que diz aqui. Fica entre o sertão e a floresta amazônica. Algumas características eu vou citar para vocês aqui. O cerrado. O cerrado, ele vai ficar e desenvolve a vegetação do cerrado próximo aí, entre a floresta amazônica e o sertão. Esse meio, existe aí uma vegetação de cerrado, que é uma das características. A floresta amazônica, que é a outra parte do meio norte, já na parte aí oeste, né? E a mata dos cocais, que é desenvolvida. Principal característica das matas dos cocais: carnaúba, palmeiras e babaçu. É uma vegetação típica dessa região, dessa sub-região, melhor. Dando continuidade, o sertão. Vimos aí o meio norte, sertão. O sertão, principal característica, o clima semiárido. Muito bem, o clima semiárido é o clima que predomina aí no sertão. Nessa caatinga, que é a vegetação predominante também dessa área de semiárido, você vai ver principais características da caatinga. Você vai ver o seguinte: vegetação que perde a sua folhagem, a casca, desenvolve espinhos, porque são típicas dessa área, dessa região, é um tipo de defesa dessa vegetação para sobreviver aí às longas estiagens. É um processo natural dessa vegetação. Nós vamos ver também um pouco das características de cada um. Tem hora que quero engasgar aqui, né? Mas deu para você compreender. O agreste. Pessoal, o agreste fica entre a zona da mata e o sertão. Aquela faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. E podemos citar algumas características, alguns pontos aí. Repito, você vai conferir o slide na íntegra lá no meu blog, que aí você confere tudo direitinho. Aqui eu estou dando algumas pinceladas nos principais pontos, que são muitos, para não ficar muito longo o vídeo para você. A questão do agreste, principais características. Pequenas propriedades, né, onde desenvolve-se a policultura, como o cultivo do feijão, do milho, mandioca, e nas áreas úmidas. Nas áreas mais secas, o desenvolvimento principalmente da pecuária. São características do agreste. Zona da mata. Abrange a porção leste ou oriental do Nordeste, né? Clima úmido. Não esqueça, o clima da zona da mata é o clima úmido. Aí está próximo às áreas litorâneas, né? Aí é o clima mais que favorece. Desenvolve a floresta tropical ou chamada de Mata Atlântica, vem sendo devastada por ser a área com maior índice populacional, devido às empresas, às indústrias, onde pessoas migram em busca de uma melhor condição de vida. Mas, olha só, vamos a outro tópico aí bastante interessante, o regime das chuvas no sertão. Como eu te falei, há essa variação, uma oscilação, vamos dizer assim. Partes chove 600 até 500 milímetros, outras chove até 2.600, 2.500 milímetros anuais. Mas olha só, fatores responsáveis, as massas de ar, um deles, as massas de ar. E também outro fator que vai interferir no baixo índice pluviométrico, a questão dos planaltos. Vamos citar aí um deles, o planalto da Borborema. Esse planalto, pessoal, veja bem, ao longo do seu percurso, as massas de ar que saem, que se deslocam aí do Oceano Atlântico, quando ela se encontra, chega nesse chamado paredões naturais, ou esse paredão natural, que é esse planalto da Borborema, essa massa de ar que está vindo, olha só, ela está vindo, quando ela chega no planalto, ela tem que subir. À medida que ela sobe, para ela cruzar esse planalto, à medida que sobe, ela encontra as massas de ar mais frias. O encontro dessa massa de ar quente, né, vamos dizer assim, úmidas, com a massa de ar mais fria, aí acontece o processo de condensação. Você conhece aí o ciclo da água, das chuvas? Você já estudou isso? Acontece o processo de condensação. E com essa condensação, caem as chamadas chuvas orográficas. Mas olha só, quando a chuva cessa, o que vem acontecer? Vem os ventos secos.
E aí esse vento vai levar o restante dessa umidade, que vai descer esse planalto em região ao sertão, e aí clima semi-árido, quente e seco, sem muita umidade. E aí acontece a diminuição das chuvas. Mas olha só, pessoal, ainda também, com esse baixo índice, falando ainda das chuvas, da seca, a ocorrência das secas no sertão. Outro tópico, vejam só. Devido à ocorrência das secas no sertão, o governo federal aí, lá por volta da década de 30 e 50, entre os anos 33, 36 melhor, e 51, denominou uma área do sertão, do Nordeste melhor, denominado de Polígono das Secas. Polígono das Secas, sim. Que vai abranger os estados aí, parte Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e a parte norte do estado de Minas Gerais. Esse Polígono das Secas ocupa uma área de mais de 950 mil quilômetros quadrados. E aí nós sabemos que esse Polígono das Secas, nessa mesma área, aí entra a chamada indústria da seca. Por que indústria das secas? Porque para muitos tiram proveito. As verbas que vêm para sanar a sede, matar a fome de muitos nordestinos, que poderiam minimizar todo esse sofrimento, desviados, né? Não vou nem citar por quem, nós já sabemos aí como anda esse processo, como está sendo desenvolvido. Mas olha só, então esse Polígono das Secas, que era para ter investimento para essas áreas, porque é uma região onde há um baixo índice pluviométrico. Mas vamos dar continuidade. Ainda dentro, falando desse tema de seca, olha só o que nós vamos ver também. Transposição do Rio São Francisco. Você conhece? Já viu falar desse tema? Desse projeto? Com certeza eu acredito que você viu, né? Mas olha só, gente. Uma obra que fascina os olhos de quem a pode observar e ver a sua planta. Mas, infelizmente, ainda não foi concluída. Que já, há tempo, vamos dizer assim, há anos deveria ter sido concluída. Mas olha só, uma obra, um projeto que, aí no seu orçamento, para você ter uma ideia, de início, o orçamento era de aproximadamente 8,2 bilhões de reais. Hoje já ultrapassa 15 bilhões. Mas, por quê? Né? Se o orçamento era para concluir 477 quilômetros de extensão desse projeto, com 8,2 bilhões, já passa de 15. Não vou explicar porque você já sabe aí o porquê de tudo isso. Dividido aí em dois eixos, eixo norte e eixo leste. Onde o eixo norte, olha só, capta água no município de Cabrobó, estado do Pernambuco, e pode banhar, beneficiar os estados Pernambuco, parte do Pernambuco, né? Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, eixo norte. O eixo leste vai captar água no município de Petrolândia, também em Pernambuco, e vai distribuir nas bacias de algumas áreas aí que banham o sertão e o agreste de Pernambuco e Paraíba. Olha só, gente. Todo esse projeto, se concluído, tende aí a minimizar a situação de muitos nordestinos. Segundo dados, esse projeto tende a beneficiar mais de 12 milhões de habitantes do sertão. Então, se concluído, vai ajudar bastante. Tomara que isso aconteça, que saia, né? Ainda seguindo esse nosso tema, quanto à sua população, nós, como eu te falei, que é de mais de 56 milhões de habitantes, olha o que diz aqui, a área menos povoada. Se cair na tua prova, a tua professora ia colocar aí. Qual a área menos povoada do Nordeste, né? Ela se encontra, olha só, as áreas menos povoadas se encontram no interior das sub-regiões Sertão e Meio Norte. Não esqueça, as áreas menos povoadas se encontram no Sertão, na sub-região Sertão e na sub-região Meio Norte. E a área mais populosa, né? Povoada melhor. Zona da Mata é uma delas onde há o maior número populacional. Como eu te falei lá no início, devido aí às indústrias,
a questão do alto desenvolvimento econômico. Mas, pessoal, olha só, com relação a essa população, vou também pincelar um pouco para você aqui. Vida de imigrante, daqueles que migram. Por que uma pessoa migra? Buscando uma melhor condição de vida. Então, por esses motivos, aí, estiagens, secas, aí por volta do século XX, gente, entre os anos 20 e 70, grande parte da população nordestina migrou para outras regiões, como Sudeste, Sul, Norte, em busca de uma melhor condição de vida. E olha só, todo esse processo migratório. Por exemplo, acontece em uma transição onde alguém migrou, uma boa parte migrou para a região norte, onde se falava na exploração do látex, a questão da borracha. Ah, lá eu vou conseguir ganhar mais dinheiro e tal. A maioria, muita gente migrou para essa região. Para a região sudeste, para a região centro-oeste, a fundação de Brasília, milhares de nordestinos migraram para essa região em busca de uma melhor condição de vida. Os principais ou os primeiros habitantes, eu também coloquei aqui um pouco para que possa te ajudar aí. Se alguém colocar numa prova aí, se o professor colocar, os primeiros habitantes do Nordeste, olha só o que diz. Nós vamos ver, há dados que indicam o seguinte, no estado do Piauí e no município aí chamado São Raimundo Nonato. Já ouviu falar? Eu creio que você está estudando isso, né? Estava com um pouquinho de dificuldade, mas agora vai se situar no tema. O chamado Parque Nacional da Serra da Capivara. Onde se encontra esse parque é um museu, vamos dizer assim, ao ar livre. É um museu ao ar livre, porque existem milhares de pinturas rupestres onde fascinam os nossos olhos. E todo vamos dizer assim, esses sítios arqueológicos, que diz o seguinte, o texto aqui. Nessa área há mais de 50 mil anos, melhor aqui, por trilhas demarcadas e passarelas, os viajantes, vamos dizer assim, turistas, eles podem conferir cerca de 450 sítios arqueológicos Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Isso é fato, isso é verdade. Alguns cientistas, arqueólogos, vêm estudando e descobriu que ali há mais de 50 mil anos, contrariando os arqueólogos que datavam que a existência do ser humano na América, olha só, na América ocorria há menos de 12 mil anos. Essas pinturas indicam que há aproximadamente 50 mil anos. Há uma discussão entre ambos, talvez não seja nem de muito valia para a tua prova, mas pode ser que a professora cobre ou o professor cobre aí na tua prova. Segundo alguns pesquisadores, a presença do ser humano nas Américas teve início há mais de 50 mil anos. Para outros, 12 mil. É uma discussão que há entre eles. Há cerca de 25 mil pinturas rupestres retratam os aspectos do dia a dia desses habitantes. Pessoas que passaram, deixaram marcas. Isso é muito importante. Pena, olha só, pena, pessoal, que muita gente, quando se depara com uma beleza sem tamanha, vamos dizer assim, algo fascinante aos nossos olhos, começa a depredar, né? Começam a querer tirar proveito. Ah, eu estou visitando esse sítio arqueológico, eu vou levar como prova um pedacinho dessa pedra. Retirar. Não, não podemos fazer isso. Porque é um patrimônio que contém marcas dos nossos antepassados. A organização econômica, pessoal, da região Nordeste. Olha só. Enquanto o Agreste, olha o que diz o texto, enquanto o Agreste e a Zona da Mata apresentam as maiores concentrações populacionais, Agreste e Zona da Mata, e de grandes riquezas, o sertão mostra-se pouco povoado. Olha só, com pequena participação no PIB. Mas, no entanto, há disparidades. Essas disparidades regionais não faz com que o Nordeste não fique aí em um baixo nível quanto o PIB, né? Quanto ao desenvolvimento. Porque os governos estaduais, federais, municipais vêm desenvolvendo, vamos dizer assim, programas onde tende a dinamizar esse processo econômico. Só tomar
Veja só, para você ter uma ideia, a agropecuária no Nordeste corresponde a 16% do PIB nacional. A indústria, 12%. E o setor de serviços na região corresponde a 14% do PIB nacional. São dados muito importantes e que você vai ver que nos últimos anos, os incentivos fiscais, como eu te falei, para se promover essa região, diz o seguinte: os estados de Bahia, Ceará e Pernambuco são responsáveis por aproximadamente, Bahia, Ceará e Pernambuco, por aproximadamente 63% do produto interno bruto dessa região, o PIB. Então, pessoal, é bastante interessante vocês terem ideia, ter conhecimento disso. Quanto ao turismo, o turismo da região Nordeste corresponde a 10% do PIB. Eu não vou ler todo o material, porque você vai poder conferir lá nos slides. De acordo com pesquisa anualmente, cerca de 23 milhões de pessoas de diferentes procedências são atraídas aos estados nordestinos. Isso é muito importante. Isso faz com que aconteça esse crescimento. Outro fator também importante é com questão à indústria da região Nordeste. Podemos destacar aí, entre as empresas que se instalaram no Nordeste, estão no ramo de autopeças, softwares, componentes químicos, automóveis, tecidos e calçados. São esses os principais que vêm aí contribuir com o crescimento da região Nordeste. Essas indústrias, essas grandes empresas que antes se abrigavam na região Sudeste, Norte, migraram para o Nordeste. Isso é muito bom para todos que habitam essa região. Agropecuária também, outro tema bastante pertinente na região. A agropecuária representa cerca de 16% de todas as riquezas geradas no Nordeste. Então, a agropecuária gera 16% de todas as riquezas. E, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: confira esse material lá no meu blog, repito. Meu muito obrigado pela paciência de estar comigo até agora. Assista ao vídeo, divulgue aos seus amigos, para que eles possam também aí colher essas informações. O meu muito obrigado a vocês, o meu abraço apertado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.